Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Regras de Origem em Pauta. Eu sei que vocês não conseguiram dormir direito, vocês ficaram ansiosos com a resposta do Marco. Marco, perfeito, entendi a evolução no trabalho da Receita. Você entra no espectro das negociações internacionais, mas como surge o FMI? Qual é a tua experiência? Como que se deu esse processo? E depois, dentro desse processo FMI, desse universo, como foi a sua conexão com a origem? Se você puder nos passar um pouco da tua experiência, Marco, tenho certeza que todos estão curiosos. Muito obrigado, Thales. Bom dia, boa tarde, boa noite aí novamente ao pessoal que está nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com meu amigo Thales. Respondendo a tua pergunta, Thales, como eu havia comentado nos vídeos anteriores, né, eu trabalhei muitos anos na Receita em várias áreas, e inclusive na área de negociações internacionais, eu participei de muitos acordos. Então, trabalhei numa coordenação que cuidava do tema origem, né? Até dessa vigente instrução normativa sobre origem. Então, era um tema já que trabalhei durante muitos anos, e nesse contexto de trabalhos internacionais e tudo, eu acabei sendo convidado para trabalhar com o FMI, fazendo consultorias. Então, a gente, o FMI tem assim, uma equipe muito grande de pessoas que trabalham diretamente como funcionários do FMI, como eu trabalho hoje, mas também trabalho com muitos consultores em assuntos mais específicos, que é mais difícil, às vezes, de ter gente que conheça de tudo que é assunto. Nós não temos aqui gente que conhece todos os assuntos, então a gente tem consultores externos, né? E eu trabalhei como um consultor durante algum tempo. Isso é feito, né? Se alguém também às vezes fica pensando, como se trabalha na Receita, como a trabalhar no FMI, não. Isso é feito em horário de férias, né? Eu fiz isso durante algum tempo, né? Durante minhas férias, a gente faz, isso é assim, ajuda bastante, né? Porque você consegue identificar determinados especialistas em determinados assuntos. A origem, até então, eu fui começar a trabalhar com origem no FMI realmente quando eu já estava aqui, porque coincidiu com a entrada em vigor da área de livre comércio continental africana, e que aí houve uma grande demanda, está havendo uma grande demanda, e o FMI, né, que presta assistência para esses países em desenvolvimento, e não tinha também muita gente que atuasse, que conhecesse essa área, e eu conhecia bem, então acabou que eu fiquei mais à frente desse tema realmente, né? E aí eu vou fazer uma inconfidência aqui, que o próprio Thales é um dos especialistas, né, que trabalha com a gente, porque, como eu disse, não é muito fácil encontrar especialistas em assuntos mais específicos, que são, né? E o Thales, ele realmente, sem modéstia nenhuma do Thales, eu vou fazer um elogio, quer dizer, modéstia, eu não estou nem falando de mim, né? Agora estou falando do próprio Thales, que ele é eu sempre digo a ele que ele assim, uma pessoa que mais conhece desse tema dos que eu conheço. Eu conheço muita gente de vários países, né, que eu conheci em negociações e tudo, mas o Thales realmente conhece bastante desse assunto, por isso que esse canal eles têm tudo para ser um grande sucesso. Mas Gentileza voltando sua, aqui à gentileza tua sua. questão, eu comecei a trabalhar mais com esse tema aqui no FMI por conta da área de livre comércio africana, e agora com essas dificuldades tarifárias que tem havido aí pelo mundo, muita discussão, aumento de tarifa e tudo, esse assunto está cada vez ficando mais relevante, né, em vários fóruns, né, e no FMI não é diferente, porque é preciso comerciar mais entre os blocos, né? Sim. Comercializar mais entre os blocos, especificamente na África, eles, como eu comentei já antes, eles vendem pouco para eles mesmos, eles compram e vendem mais para fora, então eles precisam negociar mais dentro do continente. E a regra de Sim. origem nesse contexto é fundamental, realmente, né? Marco, eu vou usar essa deixa que você comentou da necessidade de incrementar o comércio africano. É, e primeiro, antes disso, te agradecer pelas palavras, gentis palavras. Acho que também é muito importante essa vivência internacional, porque você potencializa a instituição que você representa no Brasil, né? Esse benchmarking é muito, ao meu ver, salutar.
Mas sobre a África em específico, nós temos um problema que não vamos tratar no nosso vídeo. Me parece uma discussão muito interessante, mas afeta outro tema, um problema grave na África relacionado ao trânsito aduaneiro, né? Nesse sentido, você, dentre suas diversas atividades para com o governo brasileiro, você foi Project Owner especificamente dos módulos de exportação e tratamento tributário no Portal Único de Comércio Exterior e também de controle de carga e trânsito. Assim, eu queria falar sobre o portal. Não só o portal brasileiro, quanto a lógica, né? A gente vê que o mundo migrou para ventanilha única, single window, portal único de comércio exterior, na linguagem que se prefira, mas de condensação de documentos, responsabilidades, anuências sob um único sistema, para objetivo, para novamente facilitar o comércio, né? Com o objetivo de facilitar o comércio. Eu queria te perguntar um pouco sobre como você vê essa relação entre os portais únicos de comércio exterior, a facilitação de comércio e origem. Aqui eu vou suscitar alguns debates que me ocorrem. Então, por exemplo, interoperabilidade de certificados ou provas de origem, para a gente também tratar de declaração. Uma outra possibilidade, blockchain, utilizar blockchain para efeitos de controle de origem. Eu queria saber como você vê essa interseção, porque é um assunto muito vivo na realidade comercial das empresas, entre portal único e regra de origem. Perfeito, Thales. Não, esse tema é realmente muito relevante, como você bem lembrou. Até esclarecendo para quem não conhece bem esses termos, né, o Project Owner é aquele que, digamos assim, que coordena o desenvolvimento de um determinado módulo de sistema, né? Então, o módulo CCT, na época, eu realmente coordenei durante alguns anos o desenvolvimento desse módulo, e ele tem tudo a ver com esse contexto, né? Porque na parte de trânsito, né? Porque a parte de trânsito de exportação, que na importação eu saí quando estavam começando a trabalhar na importação, eu até não tenho acompanhado como está sendo feito, mas a ideia foi bem trabalhar nesse sentido, você ter a declaração de exportação, que ela gera, a partir dela, gera um documento de trânsito que vai, e ele já, até isso já foi antes de eu sair, pouco antes de eu sair da Receita, ele já gera o MIC-DTA aí no contexto do Mercosul, né, que é um documento de trânsito entre os países aí do Mercosul, e até chegar lá no outro país, quer dizer, já envia os dados lá para o outro país. Então, isso agiliza muito, né, o processo, facilita bastante e dá segurança para as alfândegas, porque ela tem informação de o que saiu de um país que está chegando no outro. E troca de informação é muito importante para as alfândegas. Eu comentei antes, né, que a gente tentou aumentar esse intercâmbio eletrônico no próprio acordo de facilitação do comércio, mas nós não conseguimos colocar essa medida lá, mas ele é muito importante que as alfândegas façam esse intercâmbio. Então é preciso que os sistemas sejam capazes de fazer. E isso, dentro de um contexto de origem, também ele acaba sendo muito relevante, porque o que ocorre? Eu acredito que vai ser feito, né, como já existe em alguns países, vai acabar sendo feito também pelo Brasil, que é do próprio sistema gerar a prova de origem, né? Ele gerar, hoje existe o certificado, o código, né, o certificado de origem eletrônico aí no Brasil e no Mercosul, mas ele é feito num sistema paralelo, ele não é feito no sistema é feito por entidades, né? O CNI, algumas outras entidades, quer dizer, ele não está totalmente integrado ao sistema. O ideal realmente é que ele se integre ao sistema e que, de uma maneira simples, que da mesma forma que é gerado um documento de trânsito hoje de exportação, faça-se uma prova de origem. Simplesmente o exportador aperte um botão, eu quero uma prova de origem para essa operação. E aí o sistema gera o documento eletrônico, que pode ser gerado também em PDF, por exemplo, para circular fisicamente para uma fronteira, né? Que geralmente existe um papel que segue, como a nota fiscal eletrônica também tem, e aí ele gera tudo eletronicamente e envia para o outro país. Então, isso tudo agiliza muito todos os processos, né? Eu acho que isso é uma grande visão de futuro aí, que
de não muito longo futuro, porque é viável, isso não é complexo de fazer, só depende realmente de desenvolver o sistema, adaptar o sistema, e os sistemas, evidentemente, trabalharem, né, em conjunto, eles serem não integrados, mas eles estejam interconectados, que aí, como eu comentei, ele gera uma prova de origem num país que chega no outro país imediatamente. Então, esse é um pouco também de uma síntese bem apertada aí de como isso poderia e como isso vai funcionar, eu acredito que em curto prazo. Não estou Sim, te também ouvindo. cometendo, Tá? Não. também cometendo uma inconfidência, já temos ideia de, em curtíssimo prazo, já termos a prova de origem incorporada no portal e, portanto, os exportadores brasileiros poderão gerar e assinar a prova de origem eletronicamente, diretamente pelo sistema, não é? Pelo Portal Único de Comércio Exterior. Marco, para finalizarmos aqui a nossa conversa e antecipando já os agradecimentos, mas logo falamos sobre isso, sobre os agradecimentos, para finalizarmos, você tem uma extensa experiência internacional, né? As negociações, os estudos que você teve na Espanha, Singapura, Japão, para citar alguns, a experiência também, como agora staff do FMI, mas desde antes como consultor, África, outros países do Caribe, de outras regiões do globo. Com base nesse teu background, nessa tua experiência, eu queria falar sobre futuro. Quem está nos escutando, o que esperar de regras de origem? Está num ambiente de aparente recrudescimento das práticas protecionistas. Por outro lado, nós estamos cada vez mais envoltos em tecnologia, por exemplo, inteligência artificial. Então, o que esperar das regras de origem? No Brasil, em particular, pelo que você conhece do mercado brasileiro e do governo brasileiro, é interessante, você tem as duas visões. Eu falei que é raro, e você é um dos raros que tem essa visão de conexão de aduana e mercado. O que esperar de regras de origem no mercado brasileiro e nessa perspectiva internacional? Quais seriam as suas apostas? Se você tivesse que fazê-las, quais seriam as suas apostas para o tema no médio e longo prazo? Não é uma pergunta muito fácil, né, de responder, porque é um pouco de exercício de futurologia, né? Mas eu acredito muito que o, o- até por mesmo havendo alguma fricção entre alguns países, isso acaba, né, aumentando o comércio com outros países, ou até se resolvendo com um país que, por exemplo, com os Estados Unidos, que se comenta muito ultimamente, são questões que, negociando, você consegue rapidamente resolver, porque, no fundo, o interesse maior de todos os países é desenvolver internamente, é você ter mais desenvolvimento econômico, mais emprego, mais renda, e isso é feito aumentando-se o comércio, né? Não dá aqui para a gente falar disso rapidamente, mas quanto mais se compra e vende, melhor o padrão de consumo de todo mundo. Ainda que no fim do mês, é só pensar no salário, né? Se Sim, gasta sim. o salário todo, se eu ganho mais e continuo gastando o salário todo, parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Agora eu gasto mais, eu tenho um padrão mais elevado. Então, é comercializar mais, e isso tem a ver, evidentemente, com essa integração econômica, integração das cadeias produtivas, né? Que porque não dá para todo mundo fazer tudo. Então, cada um fazer uma parte e juntar, e aí é onde as alfândegas têm um papel fundamental, que é de simplificar, de facilitar esse processo, de permitir que as trocas ocorram, e é onde as alfândegas participam das negociações, né, para que as regras geralmente são mais comerciais, né? Visam atender interesses comerciais dos países, mas elas precisam ser regras que sejam factíveis para que as alfândegas controlem, porque são as alfândegas que, no final das contas, vão controlar. E, e aí, se as regras não são boas o suficiente, são muito complexas, muito difíceis de compreender ou de aplicar, acabam não funcionando. Então, o que eu vejo, assim, então, mais especificamente na tua pergunta, é que as alfândegas vão precisar cada vez mais se integrarem a esse processo, né, para que
facilite a aplicação das regras de origem, que cada vez se conheça melhor isso e a importância de cumprir essas regras e como que se pode cumprir essas regras para que se possa fabricar mais barato e vender mais, né? Então, o comércio, o Ministério do Comércio, aí, especificamente no caso do Brasil, sempre foi muito atuante nessa área, assim, é diferenciado realmente com relação a países em desenvolvimento, não em países desenvolvidos, mas as alfândegas também vão a cada vez mais se integrarem, como você bem se lembra, fazendo um parênteses aqui, durante muitos anos, a única alfândega que participava das negociações Claro. internacionais do Mercosul era do Brasil, né? Eu participei de muitas delas, não apenas eu, né? Hoje em dia tem outras pessoas, mas eu trabalhei durante muitos anos com isso, como eu comentei, nesse tema específico, né, de comércio, a Kelly Morgero trabalhou muito tempo também conosco, então são assim, era apenas a alfândega do Brasil que estava ali Sim, participando sim. dessas negociações, mas o futuro vai ser as alfândegas participando mais como um ator de facilitação do comércio, efetivamente, de facilitar essas trocas comerciais, não apenas controlando. Essa função econômica das alfândegas é muito importante, isso vai aumentar muito, esse é o que eu acho que vai ocorrer. As alfândegas vão cada vez mais se integrarem nesse processo e as regras vão ficar mais transparentes para todos, então mais Uhum. comerciantes vão poder atuar e as alfândegas vão ajudar cada vez mais nisso aí. Não, concordo totalmente. Acho que é um ótimo exercício de futurologia e, de fato, acho que é imprescindível, né? Essa visão econômica da atividade aduaneira. Você, te ouvindo, até eu me lembrei, recomendo, vou colocar na descrição do vídeo, o livro do Gil e do Janos relacionado às funções da alfândega, inclusive, né, o reforço da função econômica da alfândega como agente de promoção de comércio. Acho que isso é muito interessante, que completa o ciclo que você trouxe no primeiro vídeo da preocupação com balança de pagamentos, com geração de renda, geração de outros tributos, né? Por exemplo, a promoção do IVA por conta do aumento do padrão de consumo das empresas, famílias, enfim. Dito isso, meu caro, sempre um prazer. Conversamos aqui nesse bloco com o Marco Siqueira, auditor federal aposentado da Receita Federal do Brasil, hoje parte do corpo técnico do Fundo Monetário Internacional e, mais importante que isso, um amado, queridíssimo amigo, uma referência. Você sabe disso, mas eu quero deixar aqui registrado para todos. Você é uma referência profissional, como dizem os argentinos, muito buena onda, né? Uma pessoa de muito fácil trato. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado pelo teu tempo e deixo aqui o espaço para as tuas últimas palavras para nós encerrarmos o vídeo. Thales, eu te agradeço, assim, foi um grande prazer estar aqui, né? O tempo é curto, né? E tanta coisa que a gente precisa comentar e falar, mas eu acho que foi dado o recado. Estarei sempre à disposição. Se me convidar, eu venho novamente e vou continuar assistindo aí todos os vídeos e torcendo para que cada vez mais seguidores aí comecem a participar desse teu trabalho e prestigiar esse teu trabalho, que, né, eu tenho certeza que vai ter assim que vai ser um grande sucesso. E, de novo, muito obrigado aí pelo convite e estarei aí sempre à disposição, com um horário um pouco meio limitado, mas a gente sempre dá um jeito de atender aí os amigos. Grande Tchau, abraço. tchau.